Aí agora vamos gravar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no livro de Mateus, no capítulo 12, no versículo 1, diz assim: Atravessava Jesus aos campos os campos de trigo, e um dia de sábado, seus discípulos tinham fome e começaram a arrancar as espigas para comê-lo. E no versículo 2 diz assim: Vendo isto, os fariseus disseram-lhe: Eis que teus discípulos fazem o que é proibido no dia de sábado. E no versículo 3, Jesus diz assim: E Jesus respondeu-lhe: Não leste o que fez Davi no dia que teve fome, e ele e seus companheiros entrou na casa de Deus e comeram os pães da promessa, da promissões? Ora, nem ele, nem aqueles que o comeram eram permitido comer esse pão reservados aos sacerdotes. E no versículo 5 diz assim: Não leste na lei que os dias de sábado, os sábados transgridem no templo de descanso? Do sábado não é tornaram culpado? E no versículo 6 diz assim: Ora, eu vos declaro que aqui está quem é o maior do que o templo. Maior do que o templo. E no versículo 7 ele fala assim: Se compreendeste o sentido destas palavras, quer a misericórdia e não o sacrifício, não condenastes os inocentes. E no versículo 8 diz assim: Porque o Filho do Homem é o Senhor também no sábado. Eles tinham que compreender que Jesus ele é de tudo, ele é o próprio Deus, é o próprio Senhor, né? Ele é acima de todas as coisas que acontecem aqui na terra. Todo. A parte divina e a parte santa é ele, né? E ele veio, pisou aqui, tornou-se carne e sangue, abraçou-se o povo para curar, para ficar aberto o caminho do céu, a porta do céu para o povo entrar, porque era fechado antes dele vir, que ele ficava lá na direita do Pai, né? Mas o Pai liberou ele para salvar o povo. E aí não tem negócio de dia de sábado, não tem nada não, né? Tem que crer, acreditar e ter fé. Esse que é a posição que ele ensinou para todo o povo que nasce aqui na terra e que vê a palavra. E no versículo 9 diz assim: Partindo ali, Jesus entrou na sinagoga. E no versículo 10 ele diz assim: Encontra-se um homem que tinha as mãos secas. Alguém perguntou a Jesus: É permitido curar no dia de sábado? E isto por perder a culaises. E Jesus diz assim, respondeu Jesus no versículo 11, ele diz assim: Respondeu-lhe a alguém entre vós que tende uma única ovelha, e se estar cair no poço no dia de sábado,
e não irá procurar e retirar? Ele está perguntando para eles, né? E no capítulo 12, no versículo 12, ele fala assim: não vale o homem muito mais que uma ovelha? É permitido, pois, fazer o bem no dia de sábado. E no versículo 13 ele diz assim: disse então aquele homem: estende a mão. E ele estendeu, e ela tornou-se sã como a outra. Ele pediu para o homem estender a mão, chamou o homem lá no meio deles e curou o homem no dia de sábado, para ele saber que ele é o próprio Deus, o próprio Senhor, né? Ele cura qualquer dia, não tem negócio de sábado, de domingo, nem nada. Tem que acreditar, quem crê, né? E no capítulo 11, no capítulo 12, do versículo 14, diz assim: os fariseus saíram dali e deliberaram sobre o meio de matar, já queriam matar ele, dele fazer as coisas que eles não acreditavam, né? Não sabiam, né? Se ele curou um homem ali na frente deles e disse quem que ele era, eles ficaram exaltados, né? Falaram: mas esse homem está transgredindo a lei. Mas não é a lei, quem fez foi ele. Que deu para Moisés no Monte Sinai, foi ele que deu a lei. E no versículo 15 diz assim: Jesus subiu e disse sob disso afastou-se daquele lugar. Uma grande multidão o seguiu, e ele curou todos os doentes. Ele curava andando, ele curava os povos, né? E no versículo 16 diz assim: é proibir-te formalmente a falar disso. E eles proibiram, né, de falar dele, né, o que ele fazia no dia de sábado, de qualquer hora. Eles não acreditavam, não sabiam, né? E no versículo 17 diz assim: para que se cumprisse anunciado pelos profetas Isaías. E no versículo 18 diz assim, no versículo 18 diz assim: eis o meu servo, a quem escolhi, meu bem-amado, em quem minha alma pôs toda sua afeição. Farás repouso sobre ele, e o meu espírito ele anunciará a justiça aos pagãos. Ele está dizendo o que ele faz, né? O que ele é. Ele é uma justiça, mas só que os pagãos não entendiam. E no versículo 12, no versículo 12, no capítulo 12, no versículo 19, diz assim: e ele não disputará a elevar a sua voz, ninguém ouvia sua voz nem nas praças públicas. Ele não falava nada em praça pública. E no versículo 20, do capítulo 20, no versículo 20, não quebrarás anúncio chamado de pagará naquele que ainda fore, até que faça triunfo na justiça. Nosso Senhor Jesus Cristo é nosso Deus, nosso Todo-Poderoso. Quem crê tem a vida eterna. Quem não crê vai padecer. Mas nosso Senhor Jesus Cristo ama todos vocês e ama todos nós. Amém?